Queria para a gente ler Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Diz assim, todo mundo encontrou? Diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam plenamente humildes e dóceis, algumas versões diz mansos, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, e uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Eu queria para a gente orar mais uma vez, curvar nossas cabeças, orar para que o Senhor nos dê graça, nos ajude, e que nós precisamos que o Espírito de Deus age no meio da igreja, movendo, porque a igreja só se move, só cresce por meio do seu Espírito. Então, Senhor Deus e Pai, graça nós te damos, Senhor. Quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Estou aqui, Deus, para compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, daquilo que o Senhor tem me ensinado, e eu quero compartilhar com os meus irmãos, Senhor. Porque o Senhor é aquele que, por meio de Ti, o Senhor tem unido e chamado o povo a viver em obediência, Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós. E que nós podemos, que o nosso coração seja aberto, que os olhos do nosso coração sejam abertos para compreender a grandeza do Senhor, para compreender essa obra de salvação que Deus operou por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos do Teu agir, do Teu mover. Nós precisamos que Tu opere poderosamente no nosso meio, curando, libertando, restaurando vidas, convertendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Que esta região onde nós estamos localizados, que pessoa seja alcançada pelo poder do Evangelho. Nós queremos ser esse instrumento, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Deus, como aqueles que foram chamados para viver e trilhar agora este caminho da salvação. E queremos levar outras pessoas, mas que Teu Espírito age poderosamente através das nossas vidas. Nós queremos ser como João Batista, que a gente diminua e que Tu cresça, Senhor. Nós, não sei, o poder não esteja em nós, mas o poder está em Ti. Por isso nós rogamos e por isso nos colocamos diante de Ti. Porque nós te pedimos da Tua graça, precisamos do Teu poder, precisamos dessa ação poderosa, essa mesma ação que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse mesmo Espírito que nós precisamos atuando no meio de nós, atuando no nosso coração, abrindo os olhos do nosso coração, abrindo os nossos olhos para a compreensão e clareza de quem é Jesus, para que a cada dia os nossos olhos contemplem a beleza de Jesus. Aleluia. Para que a gente não seja apenas frequentadores de culto, para que a gente não seja apenas pessoas religiosas, mas pessoas que tiveram de fato experiências com Jesus, de fato experiências que tiveram suas vidas transformadas. Aquele velho homem fica para trás e agora é construído, reconstruído um novo homem a partir de Cristo Jesus. E que o Espírito Santo nos dê graça e nos capacita nisso, porque de nós não temos força, mas do Espírito sim temos. Por isso nós rogamos nessa noite, te pedimos graças e te pedimos misericórdia, e que Tu abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que a cada dia nós venhamos experimentar de Jesus e a Sua bondade. Nós oramos por fé, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele chama a um viver, né? Viver dignamente. E eu lendo isso aqui, eu fazia a pergunta, era de como nós vamos, o que nós, depois que a gente recebe a fé em Jesus, depois que a gente crê em Jesus, depois que a gente é batizado, o que nós vamos fazer agora? Qual é a vida a qual nós vamos viver agora? Qual
Deus espera de nós, de que maneira nós devemos viver a fé agora, depois que nós abraçamos. Como nós vamos viver? Nós vamos viver na antiga maneira, nós vamos viver uma nova maneira a qual Cristo estabeleceu para nós vivermos. Como nós vamos viver isso? E às vezes, muitas pessoas entendem que quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, nós somos selados com o seu Espírito, e aí a gente tem uma atividade na igreja, a gente é envolvido em alguma coisa, e agora nós fazemos parte disso. Mas a gente, lendo a carta aos Efésios, Paulo vai dizer que não é assim. Ele vai nos chamar uma nova maneira de viver. Fazemos sim da igreja, fazemos parte disso, nós envolvemos, servimos aos outros, mas tem uma causa por isso. Servir aos outros não é a causa principal, tem outra causa por trás, que é a causa de servir Cristo. O que Cristo fez, né? Nós sujeitamos uns aos outros, né? Por amor a Cristo, por temor a Cristo. Tudo que nós fazemos é por temor a Cristo. Aqui no capítulo 2, no capítulo 1, Paulo escreve a vida que Deus deu em Cristo Jesus para nós. Ele vai dizer que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele vai dizer que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível na sua presença. Ele nos adota como filho. Nós somos redimidos dos nossos pecados pelo seu sangue. E também nós somos selados com o seu Espírito. Tudo isso acontece quando nós cremos na palavra da verdade, o Evangelho. É o único meio, é o caminho ao qual nós temos acesso a Cristo. É a fé. Então, o que Deus fez por nós? Paulo escreve do capítulo 1 ao capítulo 2. E do meio do capítulo 2 até o final do capítulo 3... é a nova sociedade em Cristo. Então nós estávamos distantes, nós estávamos perdidos, nós estávamos longe, distante de Deus, nos nossos pecados, nos nossos delitos. Agora Deus nos dá vida em Cristo Jesus quando ainda nós estávamos mortos. Quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o Evangelho, passamos a crer e em Cristo, e agora somos chamados a um viver dignamente. Então, em Cristo Jesus, Deus reconstrói um novo povo. Em Adão, o homem peca, o homem se distancia de Deus, o homem se afasta de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, Paulo diz que nós somos reconciliados. É reconstituído todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo é para a honra e tudo para a glória dele. Então, em Cristo Jesus, Deus cria uma nova sociedade, um novo povo. E nos chama, todo aquele que crê, Ele nos chama para esse caminho. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos perdidos, nós estávamos longe. Ele vai dizer que nós estávamos separados de Deus, nos quais costumávamos viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Mas nós fomos ressuscitados. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus, quando Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, Deus nos dá uma vida, e Deus dá vida em Cristo Jesus, e agora Ele reconstrói um novo povo. Esse povo que estava distante, esse povo que estava longe, agora Ele une. Ele vai dizer, Paulo vai dizer que o muro de separação, o muro que separava, agora foi derrubado. De dois povos, agora Ele fez um povo. E esse povo agora é para viver em obediência a esse Jesus. Assim como o Serginho leu, a obra que Deus se agrada é crer naquele que Ele enviou. Depois que Deus fez tudo isso por nós, operou em nós a salvação, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos adotou como filho, Ele nos selou com o seu Espírito, que é a garantia de que até a consumação do século nós não estamos sozinhos. É uma garantia, é algo que nada pode dizer que nós não somos de Deus. O Espírito é aquilo que é como se Deus estivesse pagando como se fosse a metade de um valor para garantir que nós somos dele. O Espírito é isso. O Espírito é
essa garantia, é a metade desse valor, até a consumação do século, quando todas as coisas vão ser restauradas, onde todas as coisas vai ter em Cristo Jesus. E aí depois que tudo isso acontece, que nós somos chamados, Deus nos dá vida em Cristo, e que agora nós fazemos parte de uma nova sociedade, de que agora é um novo povo, que foi escolhido por Deus em Cristo Jesus. Paulo diz agora que nós temos uma maneira de como nós vamos viver. Vai ter uma maneira de como nós vamos viver. Vai ter um padrão agora. Porque o padrão do reino é diferente do padrão deste mundo. Paulo diz que no padrão do reino tem algumas virtudes que nós precisamos. Já no padrão deste mundo tem algumas regras também. Mas nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós fazemos parte agora da nova sociedade em Cristo. Aleluia. E aí ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe de maneira digna da vocação que vocês receberam ou que vocês foram chamados. Amém. Sem ação do Espírito, sem ação de Deus, não temos como nós viver dignamente. A dignidade da vida cristã só pode ser determinante pela natureza do chamado divino. Aleluia. Essa nova sociedade que Deus está criando tem duas características: um só povo, e esse povo é santo. Amém. Então Paulo vai dizer: vocês vivam. Ele chama agora para uma ação. Ele chama agora esse povo que é santo, esse povo agora que foi tirado das trevas e agora está nas luzes. Esse povo que estava distante de Deus agora se achegou a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Ele vai dizer que eles agora têm que viver ao chamado que Deus deu a ele, que eles vivam dessa maneira, vivam dignamente. E a centralidade de tudo isso é a unidade. A unidade é que vai nos guiar pelo Espírito em relação a isso. E aí ele vai dar 5 características desse chamado, dessas pessoas que estão agora vivendo na nova sociedade de Deus. Ele vai dizer que sejam completamente humildes. Jesus diz assim, Jesus diz que no Sermão do Monte, que aqueles que são bem-aventurados são os humildes. Amém. Bem-aventurados são aqueles que são humildes. Amém. A humildade, ela é uma virtude desse povo agora, dessas pessoas que foram chamadas para viver esse novo caminho, para viver essa nova jornada. Essa virtude, essa humildade, ela é uma virtude no reino de Deus. A humildade prevalece, a arrogância não. Amém. Jesus vai dizer que ele é humilde, ele é manso e ele é humilde. Então a questão de humildade, ela parte de Jesus. Glória a Deus. A questão da humildade não parte de nós, mas ela parte dele. E como ele é humilde, e agora ele diz que nesse novo caminho, nesse novo chamado, nós temos que ser agora humildes para uns com os outros, porque por causa do povo, tudo isso é para edificar o povo. O povo de Deus, ele precisa ser edificado, ele precisa chegar à plenitude, ele precisa chegar à plenitude, à medida da plenitude de Cristo. Então, a humildade é essa virtude a qual Deus nos dá. Nós não nos esforçamos para que isso aconteça, mas Deus nos proporciona isso quando Ele nos chama, quando Ele nos tira das trevas, quando Ele nos chama antes da fundação do mundo, Ele nos proporciona. E aqui no capítulo 4, ele vai falar toda essa questão de humildade. Não tem como, de unidade, não tem como a gente ser unido, não tem como a gente viver em comunhão se não houver humildade no meio de nós. Não tem como a gente viver isso. Então o apóstolo Paulo chama os irmãos de Éfeso a isso, a viver nisso, porque agora é uma virtude a qual Deus proporcionou a eles por meio de Jesus. Porque agora eles foram tirados das trevas e eles estão na luz. Porque agora eles não vivem mais, como ele diz assim, assim como eu lhes digo e no Senhor lhes insisto,
que não viva mais como gentil, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo diz que agora nós temos uma nova maneira de viver. Ele nos chama para isso. Ele vai dizer: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Então agora Paulo diz que nós temos que despir dessa questão do velho homem. Quanto à antiga maneira de viver, nós devemos agora viver de acordo com essa nova maneira. Nós temos que se revestir do modo de pensar agora, e revestir-se do novo modo, do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade e em verdade. Então, a vida cristã, nós precisamos compreender, e a gente tem falado bastante nisso, o pastor Rogério tem focado bastante nisso, de que precisamos dessa união, precisamos desse relacionamento, porque o povo de Deus não pode mais viver separado, o povo de Deus não pode mais viver distante, o povo de Deus agora não pode mais ser intrigado com o outro, essa questão de soberba um contra o outro, um é maior do que o outro, um é melhor do que o outro. Então, quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, quem é maior entre nós? Ele disse: no reino dos homens existem os governos, um sobre o outro, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é aquele que serve a todos, esse é maior. Então Jesus nos chama a isso. Então essa nova vida em Cristo agora, que Paulo chama, a nova maneira de viver dignamente, para viver em unidade, precisa dessa questão de humildade. Precisamos viver isso, e isso já é gerado pelo Espírito de Deus em nós. Aleluia! É gerado no nosso coração, para nós desenvolvermos isso. Agora Paulo está dizendo que tudo que Deus fez em Cristo Jesus por nós temos que responder agora. Nós não somos mais passivos a isso, nós somos ativos. Por isso que ele diz: suportando uns aos outros, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, nós não temos mais que viver segundo a antiga maneira de qual nós vivíamos. Nós temos que viver agora como Cristo nos chama, como nós somos ensinados. E isso requer de nós essa virtude de humildade que nos foi dada por Cristo Jesus. Ele continua e diz que esse povo agora que ele chamou, eles devem ser dóceis, eles devem ser mansos, que também é uma das virtudes do povo de Deus, de ser manso e ser dócil, porque agora nós fazemos parte desse Deus, fazemos parte desse povo e recebemos. Então somos humildes. Para mantermos essa união, nós precisamos ser dóceis, nós precisamos ser mansos. E essa mansidão, ela só acontece quando nós nos relacionamos, quando nós geramos um relacionamento uns com o outro. É onde nós vamos olhar a diferença um dos outros, onde nós vamos olhar o defeito um do outro, é onde nós vamos abrir mão dos nossos direitos, dos nossos aquilo que cabe a nós por causa do outro. A mansidão é abrir mão daquilo que é nosso direito por causa do nosso irmão, por causa do nosso próximo, por causa disso. É quando nós abrimos mão disso, e nós só vamos desenvolver isso quando nós estamos em comunidade. Não temos como desenvolver isso sem comunidade. Por isso que é a unidade, por isso nós precisamos estar unidos. Sem essa unidade, para estar unido, não tem como ser arrogante, e não temos como ser um rival do outro. Nós temos que ter essa mansidão, é onde nós esticamos, é onde nós abrimos mão do nosso direito e dissemos isso. Amém. Jesus dá a referência que ele é, lá em Mateus 11, 29, ele diz assim: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o maior exemplo de vida para nós. Jesus é o nosso exemplo. No capítulo 16 de João, ele vai falar essa questão da videira verdadeira. Ele vai dizer: se nós estamos nele, nós damos frutos. Se nós não estamos, são cortadas as folhas, são cortados os ramos, são cortados os frutos e elas saem fora. Ele fala muito dessa questão da unidade. Assim como ele está no Pai,
Ele quer, assim como ele está no Pai, o Pai está nele, e da mesma maneira Ele quer que a gente esteja nele, para que Ele esteja em nós. Essa relação. E aí agora isso é transmitido para nós. Aí Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, ele roga que vivam de maneira digna do chamado a qual nós somos chamados a isso. Nós somos chamados agora como uma nova sociedade de Jesus a viver em união, em viver em unidade, em viver em humildade, em viver em mansidão. É onde nós nos relacionamos uns com os outros, é onde nós abrimos mão do nosso direito por causa do nosso irmão, por causa do nosso próximo. Aleluia. É o que Jesus fez. Jesus, em Efésios, em Filipenses capítulo 8, ele diz assim: e sendo encontrado em forma humana, e embora sendo Deus, não considerou que seria igual a Deus, e era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a servir a forma de servo, tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então Jesus, ele não tomou essa posição dele. Ele tinha todo o direito de tomar isso. E como ele é o nosso exemplo, ele nos ensina isso. E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai trazer que esse novo povo, agora nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a esse viver. Nós somos chamados a viver essa comunhão, viver esse relacionamento, a partir dessa unidade que é por meio do Espírito. A partir dessa unidade que Deus gerou em nós. Quando Ele nos tira das trevas, quando Ele nos tira da escravidão, nós estávamos debaixo do domínio do príncipe do ar, mas agora em Cristo Jesus Ele nos deu vida, e agora em Cristo Jesus Ele nos chama a uma nova maneira de viver, uma nova maneira de caminhar como povo de Deus, como aqueles que são chamados e escolhidos para caminhar. Então, às vezes não cabe muito dentro da nossa realidade de que apenas nós deveremos vir na igreja, apenas frequentar um culto, apenas numa programação, mas nós devemos nos envolver. Por causa de Cristo, o que Cristo fez por nós devemos nos envolver. Se nós amamos o nosso irmão, é por causa de Cristo. Se nós servimos o nosso irmão, é por causa de Cristo. Se nós pregamos as pessoas lá fora, é por causa de Cristo. Se nós gastamos o nosso tempo em comunhão, em relacionamento, é por causa de Cristo. Tudo vem por causa de Jesus, tudo é gerado por Ele. Por isso precisamos. E aí Paulo continua: e sejam pacientes. Sejam pacientes. Tudo isso agora é vivendo isso aqui, é vivendo de comunidade. Isso aqui não é eu vivendo em casa, não é isso a gente vivendo na casa dele, é quando nós estamos em comunhão, é quando nós estamos em relacionamento, por causa de Cristo Jesus. Porque agora ele nos deu vida, e porque agora nós somos chamados a essa nova sociedade, a esse novo povo. De que dois ele fez um muro de separação, ele tirou, e agora nós somos apenas um povo para viver em obediência a Deus, como Paulo escreve aos Romanos. E aí nós temos que ser pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Duas coisas que quando nós cremos em Jesus, duas coisas que acontecem com a gente: fé e amor. A fé por causa para viver essa relação, para viver esse acesso a Cristo, e esse amor agora por causa dos irmãos. Então nós não vivemos uma fé individual, nós não vivemos uma fé isolada, uma fé sozinha. Nós vivemos agora uma fé mútua. Nós vivemos uma fé agora aonde temos um só Deus, aonde temos um só Senhor. Por isso nós precisamos disso. Por isso é importante para nós. Por isso que Paulo ele dá ênfase nisso aqui. Por isso que ele diz que temos que, para ser unido, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser dóceis, nós precisamos ser mansos, e nós precisamos ser pacientes. A paciência, suportando uns aos outros, as dificuldades, as lutas, as aflições, aquilo que muitas vezes nós não gostamos, muitas vezes é abrindo mão do nosso ego, é onde nós vamos ter que mortificar o nosso ego, mortificar os desejos da nossa carne, para ser paciente, para suportar aqueles a quem Cristo manda nos chamar. Jesus diz assim: qual é a maneira que nós somos discípulos dele? É quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós o amamos e guardamos os seus mandamentos. Mas para as pessoas de fora, como é que nós somos discípulos de Jesus? Ele vai dizer: quando nós amamos uns aos outros. É uma maior evidência de que nós somos discípulos de Jesus. É a maior evidência disso. Então,
nós precisamos disso. Então o apóstolo Paulo chama agora os irmãos de Éfeso para esse compromisso, para esse viver. E aí ele diz, né, suportando uns aos outros com amor. Então, o amor é esse elo, né? Eu estava até conversando com o pastor Rogério ontem, e a gente estava falando negócio da fé, e aí a fé, essa ligação entre nós e Deus, é onde nós acessamos a Cristo, é onde nós podemos ser beneficiados por essa graça que nós recebemos, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como a filha de Jairo, assim como a sogra de Pedro, assim como aquele homem que tinha a mão mirrada, assim como aquele leproso. Todos eles creram em Jesus e eles receberam a graça de Deus, eles receberam isso. Então nós precisamos disso, nós precisamos dessa ação do Espírito em nós. Então Paulo vai dizer, agora vocês já são povo de Deus, vocês agora já receberam o Espírito é a garantia de que vocês pertencem a Ele. Agora vocês têm uma maneira de como vão viver, vocês não vão mais viver passivo, vocês agora vão se esforçar, mas esse esforçar porque vocês já receberam, é para vocês poderem se manter, para vocês poderem se manter no caminho, para vocês não continuar a viver como vocês, na antiga maneira que vocês tinham, como gentil, endurecido no seu entendimento, separado de Deus, por causa da ignorância que estão devido e endurecimento do seu coração. Paulo vai dizer que agora nós não temos mais que viver dessa maneira, nós temos que nos esforçar para viver agora daquilo que Cristo nos proporcionou. Cristo nos deu vida, e aquilo que nós aprendemos de Cristo é para nós revestirmos de um novo homem, ser criado à semelhança dele, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. E aí ele continua chamando os irmãos a essa unidade, a essa união, porque agora esse povo que eram dois agora se tornou só um. E aí ele vai dizer que é pela unidade do Espírito e pelo vínculo da paz. Então não tem como nós andarmos em unidade, não tem como nós andar em união se nós não tivermos, nós não sermos humildes, nós não sermos mansos, nós não suportarmos uns aos outros, nós não nos amarmos, porque isso faz parte disso. Então tudo isso é para edificar o corpo, tudo isso é para edificar a igreja que em Cristo Jesus ela está sendo formada, ela está sendo criada, ela está sendo chamada, ela está sendo desenvolvida. Então tudo isso é para edificar, para a edificação do corpo, com o fim de separar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Tudo esse processo é nos levando a cada dia mais a conhecer a Jesus, cada dia mais crescer nisso, cada dia mais crescer nesse desenvolvimento. Então, duas coisas nós precisamos do conhecimento de quem é Deus, nós precisamos conhecer o que Cristo fez por nós, nós precisamos, quais foram as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus, mas nós precisamos também do poder do Espírito. Nós precisamos disso, porque o conhecimento vai impulsionar isso. Nós não podemos só apenas querer poder do Espírito sem o conhecimento de Deus. Nós não queremos poder também só ter conhecimento de Deus sem essa ação do Espírito nos levando a compreender isso, nos levando a ter mais clareza disso, nos levando a buscar mais isso e nos levando a essa compreensão mais profunda. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele ora para que os olhos do coração deles fossem abertos, para que eles compreendessem a plenitude, a profundidade, a altura, a largura. Então nós precisamos disso. E aí ele continua, que tudo isso é por causa da unidade. Por que nós temos que ser unidos? Por que nós temos que agora abraçar essa causa da unidade? Por causa de um só Deus, que ele vai dizer. Que nós temos um só Deus. Ele vai dizer que é um só Espírito, é uma só esperança, é uma só. A mesma fé minha, a mesma fé do pastor Rogério, a mesma fé da Aline, a mesma fé do irmão Agostinho. É o mesmo batismo que eu recebi por causa de Cristo Jesus, é o mesmo batismo que eles receberam. O mesmo corpo que foi ressuscitado dentro dos mortos, o corpo de Jesus Cristo é o mesmo para mim e para cada um de vocês. Então, por isso nós precisamos, Paulo vai dizer, vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados ou vocês receberam.
por essa unidade. Agora, o nosso esforço é por essa unidade. O nosso esforço é para nos manter unidos, porque nós temos um só Deus, porque nós temos um só batismo, porque nós temos um só Espírito, porque nós temos uma só fé. Porque esse único Deus, ele uniu, de dois povos ele fez um. Então ele nos chama a isso, ele nos chama a essa unidade, ele nos chama a esse novo caminhar. E não é uma maneira de que nós vamos nos esforçar para conseguir, é porque ele já nos deu, ele já nos proporcionou, como ele diz no capítulo 1, ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Então não falta mais nada. Em Cristo Jesus nós temos tudo. Nós temos algumas necessidades terrenas, nós temos algumas necessidades porque estamos nesse mundo, nós sempre temos um coração desejoso de uma coisa aqui, outra coisa ali, mas as Escrituras diz que nós já estamos plenos em Jesus, nós já temos tudo em Jesus, e nós temos que ter esse coração. Por isso que nós precisamos do Espírito, para que nós conhecemos a Cristo e nós temos essa compreensão, e nós temos pessoas satisfeitas em Jesus, que nós sejamos pessoas unidas em Jesus. Aleluia. Que nós sejamos pessoas humildes em Jesus, pessoas mansas em Jesus, pessoas suportando uns aos outros em Jesus. E é em Jesus que nós precisamos. Por isso nós precisamos da ação do Espírito no nosso meio. Nós precisamos ter essa clareza. Então Paulo ora 2 vezes, chamando, pedindo a Deus, rogando para que os irmãos tivessem esse entendimento, tivessem essa clareza para viver nisso. Então nós temos que ser imitadores como filhos amados. Ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, viva em amor, como também Cristo nos amou e entregou-se por nós em oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Tudo foi feito em Jesus por nós, tudo foi nos dado. Nós não temos falta de nós, mas o nosso coração endurecido, muitas vezes distante, muitas vezes frio, muitas vezes envolvido em outras coisas, achamos que estamos necessitando, mas em Cristo Jesus nós temos tudo. E aí ele diz que nós somos escolhidos para ser santo e ser irrepreensível na sua presença. Tudo isso nós devemos nos sujeitarmos uns aos outros. Tudo isso que Paulo fala no capítulo 4 é porque temos por temor a Cristo. O nosso temor a Cristo nos leva à unidade, nos leva a esse relacionamento, essa comunhão, esse viver em comunidade. E que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos ajude, que o Senhor abre no nosso coração para que nós compreendamos isso, para que a gente viva isso, para que o Senhor nos livre de uma vida cristã cansada, de uma vida cristã distante disso, distante dessa realidade, e que nós venhamos encontrar plena satisfação em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós somos plenamente satisfeitos. É em Cristo Jesus que nós estamos resolvidos com Deus Pai. Aleluia. É em Cristo Jesus que nós recebemos o Espírito. É por causa de Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus que Ele nos dá a graça e abre os nossos olhos para compreender como é essa obra e como é que nós devemos viver. Mas viver não para nós, mas um viver para Ele, um viver para agradar Ele em tudo. E aí Ele nos chama para nós vivermos agora em unidade. Ele nos chama para viver isso, para viver esse chamado, dessa maneira digna de qual Ele já nos proporcionou, dessa maneira digna de qual Ele já nos deu. Ele já fez tudo por nós. Então Ele nos chama agora para ser um novo povo. Ele chama uma nova sociedade em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus nos ajude a isso. Que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para essa compreensão. E nós vamos ter essa clareza. E que agora nós somos chamados. Nós não somos mais passivos, nós somos ativos a essa caminhada a qual Jesus nos chama a viver. Só que é para viver agora em comunidade, é para viver agora em união, é para viver agora num só relacionamento, é para viver agora tudo isso, é porque o corpo deve ser edificado, porque a igreja deve ser edificada, a igreja que vai desenvolver tudo isso quando nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, e que o Senhor é bom. E eu queria chamar o pastor Rogério para continuar aqui. Meus irmãos, depois dessa palavra, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós orássemos ao Senhor. Meus irmãos,
Depois que nós somos salvos pelo Senhor Jesus, nosso chamado é amarmos uns aos outros. Como é que eu expresso a minha fé? Como é que eu expresso que de fato eu fui alcançado pelo Senhor? É porque eu dou comida para quem tem fome? É porque eu dou roupa para quem tem frio? Ainda que isso seja importante, mas o fundamental, o mais importante, que faz com que eu imite a Jesus, eu cresça na estatura de varão perfeito, é a minha convivência, o meu envolvimento com a vida dos meus irmãos. Não é um envolvimento com uma atividade da igreja. Alguns entendem errado. A atividade é um bônus que Deus dá a gente. Fazer alguma coisa pelo espaço, pela perspectiva do desenvolvimento, da perspectiva da igreja. Sim. Mas mais do que qualquer atividade que a gente exerce, é a preocupação com o irmão. É o desejo de ver o irmão crescer. É confiar no irmão. É caminhar com ele, é edificá-lo, é orar por ele, é amá-lo, é suportá-lo, é ter paciência com ele, é fazer com que ele se sinta importante. A gente quer se sentir importante, é uma coisa da nossa natureza. Poxa, eu fui ali, ninguém se preocupou comigo, ninguém falou comigo. Mas na verdade, a maturidade e a vida semelhante a Cristo faz com que eu me doe de tal maneira que o outro se sinta importante. O outro perceba que ele é importante e eu faço ele se sentir assim. Nós somos chamados a sermos assim, como foi pregado aqui pelo nosso irmão Joaquim, trazido a palavra. O apóstolo Paulo diz: olha, eu quero que vocês sejam humildes, que vocês sejam mansos, que vocês sejam pacientes, que vocês amem uns aos outros, que vocês suportem uns aos outros. Aleluia. Só o Espírito de Deus pode fazer isso em nossas vidas. A humildade com os nossos filhos, a humildade da esposa com o marido, a humildade sua com o seu patrão, a humildade do patrão para com aqueles que trabalham com ele, a humildade do homem para com a sua esposa, com seus filhos. Jesus nos chama, depois que somos salvos, a vivermos em humildade. Quem quiser ser arrogante, quem quiser ser orgulhoso, quem quiser ganhar no grito, que seja assim. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou a sermos autoritários. Jesus nos chamou a sermos como ovelhas, mansos, humildes como Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia. Eis aqui o teu povo, Senhor. Oh, Senhor. Eu falo por mim, Senhor. Eu quero ser diluído, eu quero diminuir a velha vida, eu quero me despojar da velha vida. Aleluia. Eu quero ser esse novo homem que o Senhor conquistou na cruz para que eu fosse. Aleluia. Eu não quero ser um homem apegado a mim, apegado a aplausos, apegado ao meu próprio reconhecimento. Eu não quero ser um homem apegado a Deus nessas coisas pequenas, onde as críticas, o diminuir o outro, o fazer com que o outro seja menor do que eu. Não, Senhor, não. Isso é do inferno, isso é do diabo, Senhor. Isso é das trevas. O reino da luz se manifestou em Jesus. E a luz veio aos homens. E essa luz manifesta e mostra para nós que o caminho de vida, de conduta, é o caminho da humildade, é o caminho da mansidão, é o caminho da paciência, é o caminho da longanimidade, é o caminho do perdão, é o caminho do amor. Aleluia. Nós queremos essa vida, Senhor. E é pelo Teu Espírito que isso tudo acontece. Que a vida dos meus irmãos, a vida da igreja Aliança em Cristo, seja marcada por uma comunidade de humildes, de mansos de coração, de pessoas que sejam completamente ambiciosas nessas características, e pessoas que detestam o orgulho, detestam a arrogância, detestam a vingança, detestam a perspectiva, Deus, de se sobrepor sobre os outros, mas de pessoas humildes, mansas, que amam essas virtudes, que vivem essas virtudes, que praticam essas virtudes para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim como foi pregado, Senhor, há um só Deus, há um só Espírito, há uma só fé, uma só esperança, aleluia. Um só Deus, um só reino. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Há muita coisa que nos separa, Senhor. Oh, Jesus. As experiências negativas, a criação, a maneira como nós pensamos sobre algumas coisas, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre filhos.
muitos conceitos, e vai nos separando, vai criando inimizade. Mas, Senhor, nós somos chamados a pular esses obstáculos e a olhar para aquilo que nos une. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Ó Deus, eu quero ver grandes testemunhos aqui nessa comunidade. Eu não quero ser um pregador apenas, eu não quero ser alguém que ensina letras. Eu quero ver o Teu Espírito agindo nesse lugar. Eu quero ver o marido dizendo que a esposa dele está passando por um processo poderoso de transformação. Que outrora ela era arrogante, outrora ela era uma mulher extremamente vingativa, mas que agora, pelo Espírito de Cristo e pela presença de Deus e da palavra pregada e ensinada, como foi feito nessa noite, a vida dela está sendo transformada. A mesma coisa a esposa falando do marido, um homem arrogante que levantava a voz e que se fazia respeitar pela força. Aleluia. Ah, Deus, que esse homem possa ser respeitado pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus empregados, pelos seus funcionários, por todos quantos, não por causa disso, mas que o Espírito de Cristo está manifestando na vida dele as virtudes de Cristo, a humildade, a mansidão, a generosidade, o amor, o perdão. Que os nossos filhos não sejam arrogantes, que os nossos filhos não sejam arrogantes, orgulhosos, presunçosos. Não, Senhor. Esse espírito é o espírito do mundo. Esse espírito é o espírito da carne, Senhor, que conduz a gente a fazer a vontade da carne. Ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza a crescermos em humildade, em mansidão, em paciência, em amor e unidade. Nós oramos assim e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos sentar. Estou muito feliz com os irmãos, muito feliz com a igreja. Falo de coração, sabe? Eu tenho entendido, né? Que o pastor, quanto mais ele aparece, e é uma perspectiva de descoberta mesmo ao longo do caminho, quanto mais o pastor aparece, quanto mais ele aparece, só ele aparece, essa comunidade é uma comunidade que não manifesta o propósito de Deus em Cristo Jesus. O pastor, quanto menos ele aparece, melhor. Mas quando eu falo aparecer, eu estou falando dos dons, das habilidades, das capacidades. Eu tenho visto isso acontecer na igreja, aqui, aos poucos, né? Nós somos um grupo pequeno, mas veja bem, tudo que se torna grande começou pequeno primeiro. Nós estamos, no momento que somos poucos, alguns irmãos, mas nós estamos caminhando da maneira certa. Nós estamos caminhando da forma certa. Os irmãos estão aparecendo, servindo com louvor, com a palavra, com a liderança, com a ação, com servir ao Senhor e à causa de Cristo. E que isso possa crescer no coração dos irmãos. E uma característica muito importante: servir sempre com alegria no coração. Não servir com pesar, não servir se queixando, não servir reclamando, não servir colocando obstáculos, mas servir com alegria, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos desafios, a igreja precisa crescer. E como é que a igreja cresce? A igreja cresce com a bênção de Deus, é Deus que derrama a bênção. E na minha perspectiva bíblica do Evangelho, Deus quer que a igreja cresça. Não existe essa perspectiva de que Deus só quer alguns. Deus falou para Abraão e disse: olha, Abraão, olha para o céu, tu pode contar as estrelas, olha para as areias da praia, tu pode contar os grãos, assim eu farei a tua descendência. Se você ler no livro de Apocalipse, a visão que eles têm do cântico dos anjos, ou do cântico dos salvos no Apocalipse, João diz que é milhares de milhares, milhares de milhares. Então, a obra de Deus ela é feita para crescer, a causa de Cristo. A causa dos homens, não. A causa dos homens é para a gente ficar ali guardadinho, todo mundo ali na sua. Mas a causa de Cristo, por causa do Evangelho, da natureza do reino de Deus, foi feita para crescer.
E eu sei que essa é a vontade de Deus. E aí qual é a outra parte? A outra parte somos nós. E precisamos abrir mão do nosso medo. Precisamos abrir mão das nossas inseguranças para servir a Cristo. Ninguém pode servir a Cristo verdadeiramente, descobrir os dons, habilidades, capacidade, potencial, se você não abrir mão do seu medo, se você não abrir mão das suas timidez. Não tem como. Lá no começo da minha fé, eu era um cara tão tímido, que quando a professora dizia assim, Rogério vai apresentar um trabalho na sala de aula, meu amigo, me dá uma vontade de ir no banheiro, uma vontade de me mijar, de ir no banheiro, fazendo... O nervosismo era muito grande. Aí depois que eu me converti, o anseio de servir a Cristo, a vontade de servir ao Senhor, o medo ficava ali, rondando, o medo, o receio, né? Mas depois de um tempo, o anseio de ser usado nas mãos de Deus, de me apresentar diante de Deus, sobrepujou o medo, sobrepujou toda a insegurança, toda a timidez. E hoje eu posso dizer assim, eu tenho desfrutado um pouco do potencial, da capacidade que Deus tem, mas claro que Deus tem mais. Mas se eu ficasse preso lá atrás, nos meus medos, na minha timidez, eu não teria servido ao Senhor da forma como estou hoje. Não graças a mim, não, tudo louvado seja Deus, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Mas nós temos que dar um passo, nós temos que abrir mão da nossa timidez, do nosso medo, e dizer, Senhor, eu quero te servir. Essa comunidade, a Aliança em Cristo, é uma comunidade para as pessoas servirem, não serem servidas, servirem, se dedicarem. Eu sei que nesses primeiros passos vem aquela confusão na nossa mente, vem aqueles conflitos, tem minhas obrigações, tem o meu dever da minha casa, meu trabalho, meu dinheiro, meus filhos, minha esposa. Isso tudo faz parte da sua vida. Só que você tem que entender que depois que Jesus te resgatou, não tem como, gente. É só analisar o chamado dos primeiros cristãos, a Bíblia. Você é casado e Deus quer que você seja um excelente marido. Você é casado e Deus quer que você seja uma excelente esposa. Você é mãe de filhos, crie seus filhos. Você tem uma profissão, você tem uma ambição. Exerça o seu trabalho com honestidade, trabalhe. Se você trabalhou e você tem um bom salário, desfrute. Desfrute, vá num restaurante, compre boas roupas, sim. É lícito e agradável a Deus. Mas essas coisas não podem ser utilizadas como subterfúgio ou desculpa para você dizer, não dá tempo de eu servir a Cristo. Aí você não entendeu absolutamente nada do que Jesus fez na sua vida. Porque Jesus te dá um marido, uma esposa, filhos e bens e trabalho, porque ele é bom. Mas o principal chamado que ele dá a nós é o grande privilégio dele ter nos resgatado do mundo pecaminoso que nós vivíamos. E agora o que a gente vai fazer com a nossa vida? Vou só trabalhar. Vou só me dedicar ao meu casamento. Vou só criar meus filhos. Não. Você tem que entender que a sua vida precisa das todas essas perspectivas. Todas elas. E você não pode parar. Por exemplo, você não pode parar e dizer para a sua esposa, minha filha, espera um pouquinho aqui, uma semana, não vai ter nada mais, né? Não vai rolar costura, não vai rolar nada. Eu vou só servir a Cristo na igreja. Você não pode fazer isso. Você também pode chegar para o seu filho e dizer assim, meu filho, olha, essa semana eu não vou te educar, eu não vou brincar contigo, eu não vou assistir uma série, eu não vou assistir um filme, não vou te levar na escola, porque essa semana eu vou me dedicar só a Jesus. Você não pode fazer isso. Você também não pode dizer para Jesus, ou para você mesmo, para sua esposa, seus filhos, assim, ó, meus filhos, minha esposa, eu vou só trabalhar, não quero que vocês me incomodem, ou essa semana é só para o serviço. Não pode. Agora pense, se você não pode fazer isso com sua esposa, com seus filhos, com seu trabalho, você pode fazer isso com Jesus. Você chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu sinto muito, mas essa semana, Senhor, não dá para me servir não, eu estou muito ocupado. E servir em quê? Servir os que nós falamos aqui. Com seus irmãos, amando seus irmãos, se preocupando com seus irmãos e servindo naquilo que Deus te deu na capacidade da comunidade. É para louvar o Senhor? Seja o melhor cantor instrumentista da igreja. É para ser um líder? Seja o melhor líder que você pode ser. É para pregar? Seja o melhor pregador que você vai ser. Se dê o seu melhor. É para orar? Interceda, se coloque na presença do Senhor pela vida dos seus irmãos, da sua comunidade. Lute pela sua igreja. Lute pela sua comunidade. Esse povo aqui é seu, não é meu, não é propriedade minha. Eu faço parte do povo, você também. Então, eu estou muito feliz com vocês. E essa minha palavra é uma palavra de encorajamento.
Continuem, se dedique mesmo. E nem ligue para quem fica criticando, não. Não ligue para quem fica criticando, não. Se dedique ao Senhor. Se dedique, seja a melhor esposa que você pode ser, o melhor marido que você pode ser, o melhor pai que você pode ser, o melhor empregado que você pode ser, mas seja também um servo dedicado na sua comunidade. Faça o melhor. Sabe por quê? Eu estou convencido, para terminar mesmo agora, de que se nós vamos ter a ideia do que é a nossa fé quando a gente morrer. A gente só vai ter a ideia do que é a obra de Deus, quão séria é a obra de Deus, quando a gente partir dessa vida, quando a gente acordar na outra vida, e a gente ouvir Jesus chamar a gente e dizer: vem aqui, herda o meu reino agora, tu vai entrar no meu reino. Que, Senhor? Eu não sou digno. Pois é esse aqui que tu vai herdar. A gente só vai ter noção do que é a obra de Deus quando a gente partir dessa vida. Então, se dedique, se doe para Cristo. Vale a pena. E outra coisa, Deus dá oportunidades, Deus vai conduzir vocês, vai conduzir a igreja a outras perspectivas que só Ele sabe. Dê o seu melhor, abra mão do seu medo, da sua timidez e sirva a Jesus com alegria. Em qualquer lugar que ele estivesse, ele sempre estava falando sobre o reino de Deus.